Os gladiadores, artistas malditos. Recostado em sua almofada, o pequeno Caracalla escondeu o rosto entre as mãos e explodiu em soluços. Sua governanta levantou-se para consolá-lo, rindo de seu pavor. E os 50.000 espectadores, sentados em círculo em torno deles, riam também afetuosamente. Tinha-se instalado um moço já grande no divã do camarote imperial, bem ao lado do imperador, seu pai. A 15 ou 20 metros diante do príncipe herdeiro, no espaço deserto da arena, um condenado à morte, enfiado numa roupa de carnaval, atado às cordas que o ligavam a um poste, não via naquele momento ninguém no mundo a não ser o tigre que acabavam de introduzir na arena para a luta com ele. Os urros do homem assumiram um som inumano que dava medo ao príncipezinho, e todos os espectadores nas arquibancadas riram penalizados, porque aquela emoção ingênua do príncipe, por mais que tivesse seu lado pueril, não era nada tranquilizadora quanto ao caráter de um futuro imperador. Essa cena se passou em Roma, há menos de 18 séculos, no anfiteatro do Coliseu, e acabo de parafrasear um trecho da história augusta. Entretanto, espalhadas pela arquibancada, mais de uma mãe lamentava, posso imaginar, a infelicidade do menino, desde pequeno vítima de seu futuro ofício de soberano. Comentavam elas entre si que nunca se deveria levar os meninos ao anfiteatro. Se era o caso de levá-los, ao menos que o fizessem por volta do meio-dia, quando os duelos dos gladiadores se interrompem para a hora do almoço, dando lugar a uma sucessão de elaborados números de palhaços, cujo mote era a carne viva de todos os condenados à morte. Tais eram, de fato, os dois componentes disso que viríamos a chamar de arena. Os combates de gladiadores de um lado e do outro, os suplícios de condenados à morte numa encenação de teatro de revista ou parecendo uma caçada em que o leão sempre comia o domador. Todo esse horror aprendemos desde que tínhamos a idade de ler Asterix Gladiador. Por que voltar a falar nisso? Porque há coisas novas e recentes. O grande livro do arqueólogo Georges Ville, morto acidentalmente há 10 anos, considerando-se sempre que este artigo foi publicado em 1978, logo traria muitas novidades sobre a arena. Pequenas novidades, por exemplo, não é verdade que os gladiadores entravam na arena dizendo César, os que vão morrer te saúdam. E novidades muito mais consideráveis, das quais se pode concluir que o jogo de gladiadores era uma coisa ainda mais estranha e espantosa do que se podia crer. E principalmente, o livro traz coisas novas sobre os romanos e sobre nós mesmos. Faz compreender como foi possível que houvesse tais horrores, e ainda seriam possíveis entre nós, e por quais inesperadas razões eles tiveram fim. Não, as razões que levaram à existência não foram as mesmas que tornaram possível a Inquisição, Auschwitz, Hiroshima, a tortura na Argélia e o Gulag. Carnificinas e bombardeios eram levados muito a sério, não tinham apresentação de palhaços. O sadismo está em toda parte. Ora, o espetáculo dos gladiadores é uma instituição única na história universal. Não foi o cristianismo como tal que pôs fim aos gladiadores, como também não pôs fim à escravatura. Foram alguns cristãos, por algumas razões, que às vezes eram evangélicas e às vezes o eram menos. O problema não era simples, por várias razões, a menor das quais é esta. Diferentemente dos condenados, em favor dos quais ninguém podia pensar em interceder, pois eram criminosos, os gladiadores eram sempre voluntários, como entre nós os toureiros e os pilotos de corrida de automóveis. Combatiam porque assim o desejavam, e não havia motivo para ter pena deles. Tudo o que se fazia era vê-los em combate. Isso não era proibido, pois não? Ora, o que se olhava assim não é exatamente o que poderíamos supor. Os combates de gladiadores não eram como os torneios de esgrima em que os esportistas se batiam para valer. Não eram duelos de morte em que a sorte das armas decidia sobre a vitória e em que os espectadores esperavam ver qual combatente venceria, até mesmo com o risco de matar o vencido. Era um tipo de jogo muito mais atroz, cuja lógica infernal Georges Ville soube reconstituir. Os arqueólogos acharam, de fato, um número considerável de baixos relevos e de ornatos nos quais estão representados diferentes episódios dos combates de arena. Ora, só uma pequeníssima minoria dessas imagens mostra os gladiadores a ponto de bater-se em duelo, como fariam dois espadachins.
Também são muito poucas as imagens que mostram um dos adversários trespassando o outro com sua espada ou seu tridente e abatendo-o sobre a terra. Certamente, na realidade, os gladiadores se batiam em duelo e havia, sem dúvida, um momento em que um dos combatentes morria ou ficava ferido. Mas essa decisão através das armas não era o fim de combate mais frequente, nem aquele que o público queria ver. Melhor ainda, não era o verdadeiro fim do combate. O fim verdadeiro é o que a grande maioria dos ornatos e dos relevos nos mostram com impressionante candura no deleite sádico. E que vemos então? Dois gladiadores que estão ambos de pé, um ao lado do outro. Não duelam, parecem mesmo ignorar-se. Um deles, espada na mão, tem os braços pendentes e olha para o chão. O outro, é verdade, está brandindo sua espada, mas seu gesto, que em rigor não parece impressionar o primeiro, está como que parado no ar. Além disso, em vez de olhar para seu plácido inimigo, nosso brutamontes volta a cabeça para trás e olha para longe. Não se sabe para quê. Ao que olha assim, é que o presidente do espetáculo, sentado em seu camarote, vai dar a ordem de degolar o vencido ou de deixá-lo viver, de acordo com os espectadores, cujos gritos reclamam ou não a morte do infeliz. Ora, esse perdedor está vivo e até mesmo está de pé. Não está ferido ou está apenas ligeiramente ferido. Mais precisamente, está grogue, como boxer vencido por pontos ao fim de uma luta. E conservou suas armas. Então, por que se considerava que ele perdera? Porque ele próprio tinha reconhecido a derrota. Fizera um gesto, normalmente levantar o dedo ou a mão, como os meninos de colégio quando pedem a palavra ao professor. E por que foi declarado vencido? Porque essa era a sua última chance de salvação. Ele se deu conta de que é inferior ao adversário, ou então que o esgotamento nervoso ou psicológico o ameaça, ou ainda que o pânico começa a dominá-lo, ou simplesmente que está tonto, como se diz dos boxers. O fato é que se continuasse no combate, seu adversário o derrubaria infalivelmente. A única pequenina chance que lhe resta de sobrevivência é levantar o dedo e confiar na clemência do público. Os gladiadores lutavam com equipamentos que os protegiam bem: escudos, couraças, protetores das pernas, capacetes ainda mais integrais que os de nossos policiais motociclistas. O combate podia durar muito tempo e se decidia pelo cansaço ou quando um dos combatentes ficava grogue. O momento supremo não era um hábil golpe de espada, mas a decisão soberana do público. Um combate de gladiadores não é um duelo leal em que as armas decidem. Sua lógica é acuar um infeliz até que ele mesmo se declare quebrado e ponha ele próprio a existência nas mãos de um público que sente sua onipotência nesse instante em que um homem espera sua sentença. O ponto mais apaixonante é ver o rosto desse homem que espera, depois o rosto desse homem quando é enforcado. Precisamente, a honra profissional de um gladiador era permanecer impávido durante esses instantes, que eram os momentos inesquecíveis do combate. Tudo o que acontecer até ali caminhava para aquele instante. Assim como entre nós, o público elegante dos processos criminais sabe apreciar a esgrima oratória dos advogados. Mas o grande momento é aquele em que o júri volta à sala de sessões e o condenado vai saber se esse júri salvou sua cabeça. Nossos cronistas judiciários, ou alguns entre eles, descrevem avidamente, com minúcias, como estava o acusado ouvindo a leitura da sentença. Permanecer impávido nesse instante é a honra de um vigarista ou de um condenado político. Naqueles tempos distantes, ver o rosto de um homem que morre, ver cadáveres, eram conhecidos prazeres, como se disse há pouco. Temos essa experiência em nossos filmes e à beira das estradas, mas quase não falamos disso. O público antigo não ia ao anfiteatro para ver esgrimistas assumindo riscos, ia para ver homens morrendo e, havendo a possibilidade, morrendo por decisão dele próprio, o público. Isso porque o ofício de gladiador tornou-se mais e mais mortal com o passar dos decênios. O público gostava disso. Georges Ville,
pôde fazer cálculos sobre a mortalidade dos gladiadores. No século de Augusto, quer dizer, ali pelo início da nossa era, um gladiador morria em seu 10º duelo. Um século e meio depois, no tempo de Marco Aurélio, será enforcado em seu 3º ou 4º combate, em média. É verdade que um certo número de gladiadores, não sabemos a proporção, obtinham, em algum tempo, de seu dono, sua retirada dos jogos, o que lhe proporcionava a oportunidade de morrer na cama. Porém, o mais significativo não é isso. Sob Augusto, o enforcamento é exceção, sob Marco Aurélio é praticamente a regra. Quer dizer que no início da nossa era, um gladiador só era morto em 2 casos: se recebesse um golpe mortal em pleno combate, ou se, após ser declarado vencido, o público considerasse que ele tinha lutado como um covarde ou como um incapaz, e que isso merecia um castigo, o enforcamento. O enforcamento por essa época era apenas uma punição e a clemência era regra. Sob Marco Aurélio, ao contrário, o enforcamento do vencido parece ser quase automático e dificilmente ele mesmo merecia o favor da graça.